mesma coisa, uma luz lateral, final de tarde, tudo isso cria uma tridimensionalidade. Temos aqui um terço, outro terço aproximado, né? Metade claro, metade escuro, então está equilibrado, e o nosso amigo aqui no terço esquerdo, no momento de jogar essa tarrafa. Então aqui é que entra a história da visualização, lá do início, que você prevê o que vai acontecer, você já viu a foto, mas ela não está acontecendo ainda. E aí você vai para a preparação, que é, eu preciso de uma velocidade alta no meu obturador. Quanto isso? 1/1000, pelo menos 500, mas de preferência 1000. Como que eu vou trabalhar com isso? Ou eu já coloco no modo esporte, se eu não quero esquentar muito a minha cabeça com isso, ou eu trabalho no modo S ou TV, que é prioridade do obturador. Deixo o ISO no automático e coloco 1/1000. Então a câmera ajusta todo o resto para mim e eu estou com a velocidade garantida, sabendo que eu vou congelar o movimento. Agora, tem mais uma outra questão, que é o modo de disparo. Eu preciso fazer vários disparos em sequência. Quanto mais rápido, melhor, porque aí eu vou ter várias fotos de todos os momentos desta ação. Tá? Então eu vou trabalhar com um disparo múltiplo. Tá? E o meu foco? O foco não pode ser estático, ele tem que ser contínuo. Então, no caso da Canon, tem que estar no modo servo, ou no caso da Nikon, modo contínuo. E a área de foco eu posso selecionar uma área para o lado esquerdo, tá? Ou deixar a câmera fazer o foco para mim, porque como eu tenho vários elementos que ela pode detectar, por exemplo, aqui está bem contrastado, tá? Ela vai com certeza fazer foco aqui no primeiro plano. Então não tem muito mistério. Então o jeito fácil é, coloca no modo esporte ou modo movimento, no modo de cena. Para quem quer garantir a foto, não vai perder a foto. Se você já tem um pouco mais de experiência, você pode ir para o modo S ou TV. Não esqueça do ISO em automático. Se você é mais experiente ainda, quer arriscar, podemos trabalhar no modo manual. Certo? Só que às vezes não dá tempo de fazer tudo isso. Então, como as câmeras hoje estão muito automatizadas, não tem motivo para a gente ficar trabalhando no modo manual quando você vê uma cena como essa. Vamos falar de variação de luz, quer dizer, o mesmo lugar pode se apresentar completamente diferente, tá? Dependendo do dia, da hora que você vai lá. Então aqui a ideia era fazer o mesmo lugar fotografando com a mesma lente ou bem próximo em momentos diferentes, tá? Que tudo no mesmo lugar. Aqui já tem uma pequena tele. Depois eu vou voltar aqui, tá? Então vamos lá. Voltando aqui. Primeira foto. Lente normal, 50mm, full frame. Exposição longa. Quanto que é longo? 10 segundos. Tripé. Sem tripé não dá para fazer. Daí o que acontece? Tudo que está em movimento fica borrado. Aqui no caso é só a água que está em movimento. Nuvem está parada, tudo está parado. Tá? Já não é mais o caso aqui, ó. Aqui já tem um vento, tem um pássaro voando aqui. Então essa foto já foi feita com uma velocidade maior, tipo 250 pelo menos, 1/250. Aqui é a mesma coisa, só que mais rápido um pouquinho, pelo menos 500. Tá? 500, 1000 de preferência, porque o cara tá jogando uma tarrafa aqui, não dá para ver direito, mas seria por aí. E aqui também não é rápido, é o contrário. Aqui foi jogado uma velocidade mais baixa, porque o vento estava jogando a água nas pedras, um vento sul, e tinha um contraluz aqui também. Então a ideia é fazer um efeito tipo cachoeira, tá? Então fundamental que a câmera esteja no tripé.
Formas e cores, tá? O azul contra o amarelo e essa turbina gigante aqui no céu de Santa Catarina. Praticamente simetria também entrando na composição, tá? Simetria. Formas e cores. Então, frio contra o amarelo, cores opostas, mas o que chama atenção aqui justamente são essas formas, as linhas da calçada com as linhas também dos troncos, tá? Falando um pouquinho de balanço de branco, esse amarelo aqui vem da iluminação do poste, misturada com a luz natural. Então, como tem muito amarelo aqui no primeiro plano, a câmera tenta equilibrar esse amarelo jogando azul. E onde não tem amarelo, acaba sobrando azul. Tá? Então, isso aqui seria o uso criativo do balanço de branco. Então, nós estamos falando de luz, formas e cores. Desculpa, formas e cores. Então, circular. Velocidade baixa, tripé. Formas. Linhas e diagonais. Linha diagonal, tripé, uma teleobjetiva moderada para aproximar, porque isso aqui já estava jogando água. Grande angular. Eu estou falando de diagonal, tá? Diagonal. Tem metade céu e metade cidade. Outra diagonal. Aqui tem 15 segundos. Mais diagonal, que já é uma... Tem um flash aqui também, tá? Mas a diagonal tá aqui, ó. Para quem não tá vendo, essa linha aqui e essa linha da perna. O movimento aqui da direita para a esquerda. Uma tendência de movimento. Diagonais, sendo que o nosso amigo aqui está bem no centro do quadro. Ele é o ponto de gravidade, vamos colocar assim, ponto de interseção. Então, o volume, por causa da luz bem baixa aqui, o sol está se pondo. E essa foto aqui foi feita lá na Ilha do Marajó. Mais diagonal, velocidade alta, L. Diagonal, 50 milímetros, tá perto isso aqui, não precisa usar teleobjetiva. Mais diagonal, o uso das cores, grande angular. Tá? Então, você vê que a diagonal, ela cria uma dinâmica mais interessante na nossa foto. Ela cria um movimento, ela cria uma instabilidade também. Então você tem algumas âncoras, né, alguns pontos que dão organização e estabilidade na imagem, mas as diagonais elas criam movimento, dinâmica. Veja só aqui, ó. Então, para congelar esse cachorrinho aqui na hora que ele resolveu sair, temos que estar com pelo menos 500, 1000 de preferência. Mais diagonal. Texturas. Tá, isso aqui é um reflexo de uma poça d'água. Mais reflexo na areia. Mais textura da areia. E a textura ela sempre vai ser evidenciada por uma luz rasante. Tá? Então isso serve para tudo, para pele, para fotografar comida, para evidenciar uma aspereza. Repetição de padrão, linhas que se repetem, formas que se repetem, criam um ritmo. Tá? E de novo aqui, o vermelho
roupa da garotinha, é que quebra esse azul todo e chama atenção para elas. A gente tem muito elemento se repetindo, mas ela é que faz a quebra da repetição de padrão. Linhas de condução são linhas que levam o olhar, conduzem o olhar para dentro da imagem. Então, muito comum usar linhas de estrada, mesa, linhas de prédio. Ok? Então, isso aqui são linhas. Aqui também tem linhas, tem um primeiro plano, né? E vai levando e você cria uma profundidade, porque nós estamos trabalhando com planos aqui também. Regra dos terços, que é a mais famosa delas. E aqui dá para a gente ver que você tem um terço esquerdo, terço direito, né, pensando em vertical, uma linha na vertical, outra linha. Um terço que é água e areia, outro terço que é montanha e outro terço que é céu. Tá? Isso tudo que está levemente comprimido porque está sendo usado uma teleobjetiva também moderada. Uma velocidade moderada, né? Não precisa ser super rápido, são pessoas andando. E o dia está amanhecendo aqui, a luz está saindo aí. Então, regra dos terços. Beleza? Basicamente é isso. Colocar os elementos principais da tua foto, onde acontece o encontro das linhas horizontal com linha vertical. Tá? Aqui não está seguindo nada, só para exemplificar que eu tenho um elemento aqui, mas tem muita área vazia. E se eu espero acontecer alguma outra coisa aqui, eu ganho outra dinâmica. Então, às vezes, é preciso esperar um pouco. Quando você tem muita coisa assim, é preciso encontrar onde que estão as linhas principais da cena para você achar alguma organização e equilibrar os pesos, né? Então aqui você tem essa faixa aqui de vermelho, tem a outra faixa vermelha, tem essa outra linha, tem essa aqui, tem essa outra aqui, tem esse alinhamento aqui, que vai lá para cima, tem essa aqui. Claro que você não pensa tudo isso aqui tem que ser meio intuitivo. Você tem que sentir, tá? É uma grande angular, uma 24 milímetros, para pegar o máximo de elementos possível. Quando não segue regra nenhuma, quase uma simetria, mas não é, porque tem toda essa onda aqui. Então, a simetria é que vai dar o equilíbrio dessa imagem. Chegue mais perto, tá? Fotografando pessoas, você ganha mais impacto. Nessa foto aqui, a gente tem um flashzinho de preenchimento, tá? Que é o próprio flash da câmera, o flash embutido. Porque nós estamos aqui numa luz lateral, quase um contraluz, e o rosto dela ficaria na sombra, né? Como está mesmo. Então você, mesmo durante o dia, liga o flash, coloca ele com uma potência mais baixa, tipo -1, de compensação de flash, dirige a modelo, pede para ela esperar um pouquinho, não muito, senão ela não tem paciência, e aí você faz a foto. Antes de tudo, você tem que dar uma olhada no fundo, se não tem nada comprometendo o teu enquadramento, nada que chame muita atenção, né, que vá criar um ruído, né? Que não é o caso aqui. Aqui é um contexto, meio carnavalesco, então toda essa fachada colorida, colonial, acaba complementando a cena. Essa aqui, como foi praticamente meio-dia,
O diafragma não está muito aberto, ele está mais para fechado, então você acaba tendo o fundo com um pouco mais de foco. Mas essa outra já foi feita à noite, então aqui para poder trabalhar com a luz disponível e um pouquinho de flash, está pegando aqui, nós estamos trabalhando com 1600 de ISO e abertura 2.8 e uma velocidade média 1/60, que é o limite de tudo. Tá? 1/60 está no limite para tremer e 1600 de ISO já é aquela região que começa a aparecer ruído. Aqui a mesma coisa, só não teve o flash nessa. E já passamos para uma luz que está vindo de fora, tá? Essa aqui é uma varanda, mas a gente está vindo disso aqui, ó. Chegue mais perto. Então esse fundo foi visto, um fundo amarelo que contrapõe com esse azul, mas o foco aqui é a garotinha. Então a foto está na vertical. Se eu usasse horizontal, eu ia pegar muito mais coisas em volta, que seriam elementos de distração. Então, quase sempre num retrato fechado, você acaba trabalhando na vertical. Então, aqui, olha só, o mais perto que eu podia chegar, o zoom máximo, no caso 55 ou 70, depende da câmera que você está usando, e uma abertura média, que está o f4. O fundo, que antes tinha algum detalhe, por causa da distância, agora já não tem tanto. Então, quanto mais perto você chega, quanto mais você se aproxima, mais você desfoca o fundo. Veja o fundo lá atrás, bem desfocado. Tá? E não esqueça que o foco é um plano, então ele está passando aqui na linha da cabeça desse cara aqui. 40 centímetros para trás já não tem foco. Chegue perto. Então aqui nós temos um ritmo, né? Também, mas eu tenho que escolher onde vai ser o foco principal. Então eu escolhi fazer o foco no primeiro plano aqui, bem no primeiro plano. Mas as outras pessoas, você não pode ignorar. Você tem que estar consciente desse jogo, desse amarelão, abóbora aqui com azul, vermelho, outro azul, outro vermelho, tá? E faixas. Fundos limpos, retratos com menos distrações, é o que a gente já está vendo. Ali está no chegue mais perto, mas procure ter menos elementos. Aqui a gente tem 3 personagens, o foco está nessa garotinha, porque não dá para fazer foco em todo mundo. Estou muito perto e as distâncias são bem diferentes. Então procure um fundo que não brigue com a foto. Se o teu assunto não tiver com um fundo parecido com esse, peça para ele mudar de posição, se for o caso. Ou você muda o teu ângulo até que o fundo coincida com o seu ângulo. Use molduras, naturais, como portas, janelas, galhos de árvore. Moldura dentro da moldura. Subframes, certo? Aqui temos diagonal, temos regra dos terços, temos moldura, mais moldura, trabalhando com planos, primeiro plano, então, primeiro plano, você cria uma profundidade.
certo? Olha só, quase uma tridimensionalidade. Busque outros pontos de vista, não fique na zona de conforto. Mudando um pouco o ponto de vista, você já cria uma outra dinâmica da imagem. Nesse caso aqui é uma foto que não tem flash, então nós estamos trabalhando com um ISO bem alto, então já tem ruído, tá? Bastante ruído, mas não importa muito se a foto tem um resultado bom. E a ideia qual era? Justamente pegar essa ação aqui, mas também o contexto, o fundo, onde foi, onde que estava acontecendo. Se eu fechar o quadro só aqui, pode ser qualquer lugar, tá? Então, temos aqui esse lado e essa linha que traz o olhar para cá, essa outra que divide em dois, tá? E o quente contra o fundo ou as linhas azuis. Ponto de vista mais alto. Eu estou num plano mais alto. Regra dos terços. Tá? Fotografando crianças, fotografando animal de estimação, é interessante que você esteja na mesma linha, na mesma altura que eles. Bom, um bom desafio aqui é você tentar fazer um pôr do sol em preto e branco. Por que isso? Porque no preto e branco você vai ter que caprichar muito mais na composição, porque você não tem o auxílio da cor. E aí, a ideia é buscar o ritmo, o momento da foto, o pico de ação que você vai congelar. Trabalhe com poucos elementos e seja mais direto. A mensagem vai ser mais clara. É uma proposta. Também não tem assim, hoje não dá para fazer foto. Dá sim, justamente a chuva é o principal elemento da imagem aqui. Tá? Neblina. Regra dos textos, voltando aqui, mas é para falar mais dessa divisão de céu, mar e areia. Certo? Ó, terço. Não precisa ser uma linha reta. Terços. Aqui tem mais ainda, aqui o subterço. Divisão desse terço entre claro e escuro e a garota aqui no terço vertical da direita. Então a gente encerra por aqui rapidamente, né? Essas são dicas e o principal é isso aqui, a mensagem final. Pense primeiro, fotografe depois, tá? Pense primeiro. As fotografias são feitas pelo fotógrafo e seja criativo.